Olá, vamos então fazendo aqui o último tópico do capítulo 8 do livro Criando União. Nós vamos agora olhar para as páginas 104 e 106 para o fechamento desse capítulo que foi maravilhoso e que fala sobre objetividade e subjetividade. Vamos então começar o processo. Lembrando do momento anterior, da aula anterior, nós vimos lá que seria fantasioso acreditar que nós já reconhecíamos todos os defeitos das pessoas queridas. Obviamente, muitos deles nós ainda não reconhecemos por vários motivos. Aprendemos muitos deles lá. E provavelmente reconhecemos apenas aqueles que já tenha sido possível encarar, porque outros são muito difíceis e nós temos dificuldade de entrar em contato com isso. Mas, obviamente, teremos que encarar eles também. Então, isso nós vimos na outra aula e vamos continuar esse processo pensando no motivo pelo qual esse medo de encarar acontece. E nós vimos também que existem reações emocionais, que foram mantidas inconscientes em função de nossas vivências infantis, que impedem com que nós de alguma maneira nas relações afetivas entremos em contato com essa dor. E nós vimos que essas relações emocionais, elas se dividem basicamente em três grandes aspectos. Vivências de impedimento, aquelas vivências onde nós recebemos informações dos nossos cuidadores que foram impeditivas, que foram negações, e não pode de jeito nenhum, E obviamente essas vivências nos levavam para ressentimentos, desilusões, e esse processo todo nos deixava com uma vontade onipotente de resolver o problema, porque nós éramos impotentes. A segunda parte seriam em função das descobertas desagradáveis que nós recebemos de nossos pais, ou seja, percepção infantil, imatura, de situações dos nossos pais que nos deixavam sem possibilidade de rever. Ou seja, nós nos sentíamos inseguros porque nós precisávamos daquelas figuras adultas para poder, de alguma maneira, perceber o mundo que nós não conhecíamos. E essas duas, então, essas descobertas desagradáveis que nós estudamos na aula anterior, nos levavam para duas outras possibilidades, de ódio e de afastamento, ou seja, o que nós vimos é muito odioso, inaceitável, ou então uma culpa por descobrir algo que não era bem-vindo, algo que era proibido. E nós vimos também que essas três possibilidades nos levavam para a atuação do nosso cérebro reptiliano, que obviamente nos daria então as três possibilidades reptilianas, ou seja, a parte do ataque, a parte da apatia e a parte da, vamos dizer assim, da fuga. E em cima de todas essas informações que nós vimos com clareza, com detalhe lá da outra vez, nós então chegamos à conclusão de que essas vivências de impedimento nos levam para situações onipotentes e, portanto, onde nós nos pegamos orgulhosamente criticando e julgando as pessoas do mundo à nossa volta, como se fosse assim, isso não é possível, isso é uma injustiça, você não pode fazer isso com a criança que eu sou, porque, obviamente, isso é muito difícil para eu lidar. Então, essa é a primeira oportunidade, e o outro extremo seriam das descobertas desagradáveis que nos levavam para situações onde aquilo era tão indesejável e tão pouco desejável de reviver, que eu ia para um lugar onde eu dizia, eu não quero ver isso, eu quero dizer que isso não acontece. E, obviamente, eu me lembro, vocês devem estar lembrados, que nós íamos para situações de cegueira e situações de confronto, de críticas e julgamento. E isso nos acontecia porque, de alguma maneira, nós acreditávamos como criança que nós precisávamos manter isso inconsciente, porque nós não tínhamos como lidar com algo melhor, de uma forma melhor, com essas coisas tão dolorosas para uma criança. No entanto, isso nos levava para uma situação de objetividade, onde essa objetividade não era possível de ser atendida.
E, portanto, essa crença inconsciente de manter essa informação inconsciente fazia com que essa objetividade fosse proibida e, portanto, a nossa capacidade de amar ficava atenuada ou inexistente. E olha, e isso foi bastante estudado lá atrás, mas é isso que nós vamos também continuar vendo aqui hoje de uma forma mais abrangente, que é esse último tópico que nós estamos estudando do capítulo 8. Isso nos leva a uma vivência eu-tu. Eu mesmo, tu, o meu parceiro. E, obviamente, nós olhamos essa vivência de uma forma, da mesma forma que nós aprendemos na infância, que dizia assim, eu preciso manter essas coisas do meu parceiro inconscientes, porque é muito difícil para eu lidar com elas. E quando eu faço isso, eu perco a noção do eu real. Ou seja, é como que se eu me visse num espelho distorcido, onde eu vejo no espelho algo que eu quero ver. Não que seja verdade, não que seja real. Eu vejo nesse espelho uma pessoa que não existe. De maneira que eu digo assim, não, por favor, cuida de mim, eu preciso que você me considere uma pessoa delicada, perfeita. Ou então, por exemplo, um homem extremamente musculoso, mas que ainda precisa de mais músculos para se perceber seguro num mundo cruel, num mundo agressivo que ele talvez carregue consigo da sua infância. Ou então esse rapaz lindo, belo, que se olha de uma maneira pejorativa, ou seja, de uma maneira monstruosa, de jeito que ele não reconhece uma capacidade real que ele tem de ser belo. Pelo outro lado, a vivência do tu, é como que se eu visse as pessoas, visse meus parceiros, visse as pessoas do mundo perante uma crítica, né? De que, olha, essa pessoa tem duas faces, não é? Essa pessoa, qual é a face que ela está usando agora? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que não é melhor eu fazer de conta que esse defeito ela não tem? Porque senão eu vou amar a quem? Ou então será, nossa, essa pessoa é muito fraca, ela é muito subserviente, e essa subserviência para mim me incomoda muito. Será que eu vou ver ou não? Será que eu tenho que esconder isso? Essa pessoa ela é sarcástica, ela faz brincadeiras que são desaconselháveis no mundo onde nós vivemos. Então essa dicotomia eu-tu, ela também trabalha como se fossem insumos que nos dificultam chegar ao nosso entendimento real do que é a capacidade de amar. E como essa capacidade de amar acaba sendo destruída ou proibida em relação a mim mesmo e em relação ao parceiro, nós acabamos acreditando que se nós enxergarmos toda essa verdade, seja de um lado, seja do outro, nós ficamos com medo de não amar. Não amar quem? Não amar o eu ou não amar o tu. Não amar a mim mesmo se eu não falar sobre a injustiça do mundo e que eu olho essa injustiça e percebo e, portanto, eu sou diferente, eu. Ou então olhar o outro e dizer, não, esse outro não tem esses problemas, porque se ele tiver, eu não vou conseguir amar. Como que uma pessoa imperfeita vai amar a mim? Se ela é imperfeita, ela vai me causar problemas, como meus cuidadores causaram. Então, eu fico nessa dificuldade. E, obviamente, isso me leva para uma situação dual, ou isso ou aquilo. Né? É como que se eu não conseguisse fazer a emenda das duas coisas. Eu fico numa controvérsia, num extremismo. Ou é lá ou é cá. E, obviamente, quando eu olho essa situação difícil, eu digo, eu posso aceitar alguns desses defeitos, sim. Tem uns defeitos aqui que dá para eu segurar, porque a gente discute, a gente conversa e é possível. Tá bom, tá legal. Mas só aqueles que intelectualmente eu consigo lidar. Porque tem alguns outros que eu não conseguirei lidar. Então, esses defeitos aqui que eu posso lidar,
tudo vai bem. É como se eu dissesse, esse defeito ou esse traço ruim dessa pessoa eu consigo lidar. Essa qualidade ou esse potencial dessa pessoa eu posso, de alguma maneira, deixar de levar em conta para eu não entrar em contato com a minha falta delas. E, portanto, eu vou levando a minha vida, o meu contato, o meu processo relacional em cima dessa nuvem cinza que ela não se define muito bem. Então, nós já sabemos que situações desse tipo nos levam a dificuldades. Como o guia nos coloca na palestra 42, no capítulo que nós estamos estudando, nós não seremos capazes de oferecer amor genuíno enquanto ainda fecharmos os nossos olhos à realidade, à verdade melhor dessa outra pessoa. Portanto, deve existir algo melhor do que esse amor dual, essa situação dual que eu mostrei agora para vocês. E, portanto, essa situação dual, ela se torna subjetiva porque ela não inclui toda a verdade, ela só inclui aquela parte que é permitida. E, logicamente, esse amor que eu estou falando, esse amor cinza, é um amor que é baseado nas minhas histórias infantis. E, portanto, ele é um amor imaturo, ou seja, é um amor que ele é meio manipulado pelas minhas vivências infantis. Então, vamos ver se existe alguma coisa melhor. E, portanto, o guia nos ajuda e diz assim, olha, o amor verdadeiro é liberdade, queridos amigos. Ele pode sustentar a evidência da verdade tal como essa verdade prevalece nessa pessoa e no exato ponto de desenvolvimento em que essa pessoa se encontra. Portanto, eu posso olhar isso como sendo algo mais próximo do eu real dessa outra pessoa. E eu, quando atingirem esse estágio, já serão capazes de ver a pessoa amada no seu coração como ela de fato é, e não mais da maneira como nós gostaríamos que ela fosse. Não é? Então, isso nos leva a uma situação onde essa atitude subjetiva, que não inclui toda a verdade, pode ser transformada em algo melhor, que é um amor maduro, onde nesse amor maduro, através de uma atitude mais objetiva, mais inclusiva, onde eu vou olhar o meu parceiro apesar dos defeitos que ele demonstra ter. Isso não significa dizer que eu vou fazer de conta que os defeitos não existem. Nós podemos reconhecer, enxergar, lidar com eles, né, com esses defeitos, com esses traços ruins, procurar soluções melhores para lidar com eles na relação que nós vamos estabelecendo e sempre procurando virtudes, qualidades e potenciais nesse parceiro que façam com que eu me sinta numa direção de buscar algo melhor, de buscar o bem para nós dois e criarmos uma situação mais palpável. Então, o guia continua o processo nesse pedacinho de capítulo, dizendo assim, pois será o seu orgulho e a sua incapacidade de amar, que nós vimos no passado, né, na aula anterior, o orgulho e a incapacidade de amar, que verdadeiramente farão com que vocês saiam de um extremo para o outro. Então é como que ele dissesse, como eu mostrei na aula anterior, onde nós ficávamos pulando ou aqui ou aqui. E uma coisa levava a outra e nós ficávamos nessa maneira assim, como se fosse uma gangorra, né? Ou vocês se recusam a ver as pessoas que lhes são muito próximas e caras como verdadeiramente são, ou julgam muito dura e severamente as outras pessoas de quem vocês acham que não vão receber amor, mesmo que essa crítica em si possa até mesmo vir a ser justificada. Ou seja, essa pessoa pode ter problemas mesmo, ela pode ter defeitos, mas isso não justificaria essa dureza, esse rigor, essa severidade com a qual nós tratamos essa criatura para mostrarmos que nós temos valor e ela não tem. Então,
Em cima disso, esse é um slide que nós vimos da outra vez, né, onde o orgulho e a incapacidade e tudo que existe no meio, que seria a gradação da capacidade de amar, mostra como que isso acontece, ou seja, através de uma crítica e de julgamento e através de uma recusa, né, de uma complacência, de uma desistência. E, obviamente, esta não é a melhor verdade, nós vimos isso. Né? Existem outros processos melhores. E quando nós não queremos ver essa verdade, o que acontece mesmo? A tal da crise. Então, se nós olharmos para isso através de buscarmos uma verdade melhor, ou seja, uma verdade que inclua o chart que nós vimos anteriormente, né? O amor maduro, e que tenha um objetivo de chegar a ele, né? Olhando, reconhecendo, enxergando, buscando o bem com esse parceiro, então eu posso chegar a um lugar onde eu começo a perceber de que o amor vai começar a crescer, ao invés de enfraquecer, como é o pensamento infantil, a dicotomia do pensamento infantil. Agora, para isso, nós vamos ter que abrir mão da resistência que nós fazemos à chegada da objetividade nas nossas relações. E isso precisa ser vencido. Para fazermos isso, essa objetividade ela vai necessitar de alguma coragem interna nossa. Que coragem é essa? A coragem de enfrentarmos as coisas infantis, as vivências infantis, que nos levaram a criar maneiras de agir no mundo que evitam a chegada da objetividade. E nós já vimos anteriormente como que isso acontece através do processo reptiliano que nós falamos ainda hoje novamente. E para lidar com essa coragem, obviamente, nem todos estamos tão disponíveis. E, portanto, a gente tenta fugir dela como se fosse o diabo da cruz. E assim nos fazemos fracos demais. E não queremos abandonar a tal da cegueira. Como é que acontece, então? Quando nós não queremos isso, nós vimos nas aulas anteriores que nós acabamos sempre chegando a reações emocionais, né? E, obviamente, nós entramos aqui na tal da capacidade de amar, onde eu não quero ver a imperfeição dos meus pais, na verdade, eu não quero ver a imperfeição do meu parceiro, ou seja, eu faço com que o meu parceiro, eu projeto os meus pais no meu parceiro, e obviamente essa infantilidade me leva a uma outra reação emocional, que por sua vez vai me gerar uma vontade de dizer, veja, se você me amar do jeito maravilhoso que eu sou, então tudo vai dar certo. Mas é claro que nós já vimos também nas aulas anteriores que isso acaba não dando certo e voltando para a raiva. Então, nós precisamos olhar melhor esse trabalho, essa transição de como que eu lido comigo, ou seja, o orgulho, né, onde eu olho para mim, ou como que eu lido com a incapacidade de amar, que por sua vez está orientada para o meu parceiro, para o tu, né? E nós precisamos olhar isso para podermos aprender um bocado mais em detalhe. Vamos lá. O guia novamente nos ajuda. Serão o seu orgulho e a sua incapacidade de amar que verdadeiramente farão com que vocês saiam de um extremo para o outro. Nós já vimos isso. Ou vocês se recusam a ver as pessoas, ou vocês julgam ela dura e severamente. E ele termina em uma camada bem superficial do nosso subconsciente. Vocês já estão até mesmo bastante conscientes dessa incapacidade de amar. Precisamos olhar para isso e percebermos o quanto que nós somos incapazes de amar em função das nossas dificuldades pessoais e que, obviamente, todos nós temos. Então, isso significa dizer que, ao entrar em contato com essa incapacidade de amar, eu começo a perceber os mecanismos que isso gera em mim. E, portanto, eu começo a entender o porquê que eu fico pulando de um lado para o outro. Quando eu me sinto incapaz de amar, eu exijo que aquela pessoa seja perfeita, mesmo que eu não veja os defeitos dela, porque só ela sendo perfeita
ela vai poder olhar a minha perfeição e me aceitar como amado. No entanto, quando eu jogo essa carga enorme em cima da pessoa, obviamente vão acontecer coisas onde o meu orgulho vai criticá-la profundamente em alguns outros aspectos. E, portanto, nessa hora eu pulo de novo para a minha incapacidade de amar. E essa camada bem superficial desse nosso subconsciente, nós já estamos conscientes dela e ela traz essa incapacidade de amar muito claramente. E por isso nós continuamos fechando os nossos olhos com medo para nós não conseguirmos chegar em contato com essa sensação nossa de não conseguir amar, se a gente vê toda a verdade. Então, nós não queremos ver a verdade, nós não queremos a coragem necessária para chegar à objetividade. E, portanto, vamos ter que olhar isso com mais calma para saber como que a gente sai dessa enrascada. E uma das formas é essa. Primeiro, é fazer o círculo completo. Ou seja, como que eu pulo? Como é que essa gangorra funciona? Saio daqui, saio para lá. Raiva dos dois lados. Emoção, reação emocional dos dois lados. Então, como que eu transito de cá para cá e como que eu transito de cá para cá? Né? Vamos com calma. Então, vamos começar por um dos lados, ou seja, o orgulho. Começando o orgulho, eu vejo, eu não tolero impedimentos. Ou seja, eu tive uma vivência infantil que eu fui impedido muitas vezes. E, portanto, a minha criança é onipotente. Ela quer resolver tudo, porque foi muita muita pressão de não poder fazer nada. Tudo era impeditivo. Então, eu vou para um lugar onde eu defini como nem a pau juvenal. Eu agrido, eu vou em frente, eu confronto, né? Porque você não vai me passar para trás, você não vai fazer o que meus pais fizeram comigo, com o que os meus cuidadores fizeram comigo. E, portanto, eu vou para um lado de prepotência, onde eu digo assim, eu quero me relacionar com você, mas desse jeito eu estou fora. Então, é como que se eu, nesse momento, dissesse, não quero amar você. E essa reação emocional, obviamente, me impede, e nós vimos ela, que é uma retirada do amor, é uma crítica exacerbada, é um lugar de não querer ver que o outro tem qualidades e, portanto, não querer ver que eu também tenho defeitos e, portanto, eu estou sendo muito rígido com aquela criatura. Né? E eu vou para esse lugar de reação emocional onde eu não a amo, porque, obviamente, eu estou nem a pau juvenal, fora. E, portanto, essa incapacidade de amar me incomoda, tá certo? E eu digo assim, caramba, será que eu não vou encontrar nenhuma pessoa que chegue ao pedestal do meu orgulho? E então eu começo a perceber de que talvez eu tenha que fazer algumas concessões. Né? Para eu poder amar alguém, esse meu parceiro, eu tenho que fazer de conta que eu não estou vendo algumas imperfeições. E eu sei muito bem como fazer isso, porque muitas vivências desagradáveis da minha infância eu tive que engolir como sendo coisa proibida de eu ver. Então, eu vou para esse lugar aqui de auto-engano. Aliás, os dois são de auto-engano, mas esse aqui eu me auto-engano pelos erros do outro e vou para uma posição covarde dizendo assim, tá bom, tá legal, então tá, se eu olhar os seus defeitos, eu não vou amar você, mas eu quero amar alguém. Então, covardemente, eu digo para você, tá, eu tô junto, tá, eu tô com você, então vamos lá. E nessa situação de fraqueza, eu faço qualquer coisa por você, mas por favor, me ama. E nessa nova reação emocional de dizer, não faça isso comigo, eu vou para esse lugar de cegueira, onde tudo é idealizado, onde essa pessoa não existe e, de novo, eu não sei com quem que eu estou me relacionando. Então, eu não percebo isso e eu fico pulando de um lado para o outro, pulando de um lado para o outro, pulando de um lado para o outro, pulando de um lado para o outro e não saio dessa encrenca. Então, algo precisa ser feito, algo precisa ser olhado e cada um de nós tem mais possibilidade de estar nesta situação do que esta. Outras pessoas
tiveram vivências diferentes infantis e têm mais possibilidade de estar nessa situação do que na outra. E, portanto, isso precisa ser levado em consideração quando nós queremos resolver o problema. Vamos adiante. Mais uma informação do guia, né? Cada um de vocês precisará descobrir qual desses extremos, o orgulho ou a incapacidade de amar, é mais importante de abordar. Por que mais importante? Porque é o que mais acontece na minha vida. Ou seja, pode ser que eu seja uma pessoa muito combativa, onde a justiça esteja em primeiro lugar e, portanto, eu tenho que começar por aí, porque isso me atrapalha mais do que o outro lado, que é o lado fracote, o lado mais ponderador. Então, uma pessoa combativa, ela precisa começar pelo lado do orgulho, olhar para esse lado do orgulho de uma maneira mais precisa, mais aprofundada. Já uma outra pessoa mais rebaixada, uma pessoa mais calma, mais negociadora, mais submissa, essa pessoa precisa olhar para esse lado para que ela possa começar a fazer o trabalho. Começar a dizer, eu posso arriscar, mostrar que eu sou eu para essa pessoa amada e ela vai ver o meu valor, ela vai levar em conta o bem que eu posso oferecer para ela. E ao me arriscar, eu posso começar a fazer o trabalho e sair desse processo da gangorra de uma forma tão extremada. Não é? E ambas as alternativas, é claro, se aplicarão a todos nós. Todos nós temos um pouquinho disso e um pouquinho disso, porque, afinal de contas, isso não dá em poste, como eu costumo dizer na clínica, isso dá em pessoas humanas. Então, nós temos a possibilidade de olhar para isso tanto desse lado quanto do outro, mas nós podemos escolher o lado, para começar, que seja o lado mais comum, mais normal de acontecer em função das minhas experiências infantis mais dificultadas e mais importantes da minha vida. E ambas as alternativas se aplicarão a todos nós, mas algumas delas vão ocupar o nosso primeiro plano, né? E, portanto, será preciso trabalhar e concentrar nelas. Precisamos ter um foco nessa que for o nosso caso em particular, para que nós possamos fazer um trabalho. Vamos ver como. Isso significa dizer que dentro daquele gráfico que nós vimos, né, que a gangorra que sai daqui vai para cá, sai daqui vai para cá. Se eu sou muito justiceiro, muito provavelmente eu tenho que trabalhar mais fortemente aqui e, portanto, eu vou começar a perceber que daqui eu vou para lá. E quando eu percebo que daqui eu vou para lá, aí eu posso ter que trabalhar aqui. Então, eu começo por aqui, mas acabo trabalhando aqui também. Ou então, se eu sou mais comedido, se eu sou mais negociador, eu tenho que começar por aqui. Aí eu vou trabalhar e vou ver tudo isso acontecendo na minha relação com aquela pessoa e, obviamente, eu vou chegar aonde? Aqui e aqui. Lá vou eu trabalhar aqui essa outra parte também. Ou seja, trabalhar daqui para lá ou daqui para cá. Mas, na verdade, todos nós vamos fazer os dois percursos e a gente vai ficar rodando aqui. Agora, qual é o lugar que realmente pode mudar a nossa vida? O que isso proíbe é a nossa capacidade de amar, que, como nós sabemos, é a distância entre esses dois extremos, não é? Então, nós temos que olhar para esse impedimento e fazer alguma coisa com isso. E, obviamente, o guia nos dá uma situação muito interessante. Se nós abandonarmos o orgulho, ou seja, a onipotência da nossa vivência infantil, aquela vivência reptiliana que diz assim, se você chegar perto eu mordo, ou seja, você não vai me fazer de palhaço, vírgula, como meus cuidadores fizeram. Então, essa vivência infantil, ela vai ser preponderante, vai ser predominante, e eu, então, preciso chegar a um lugar de abandonar essa onipotência. Ou seja, começar a ver o meu parceiro não mais como uma projeção direta dos meus cuidadores e das experiências ruins que eu tive com eles. Então, eu preciso olhar o meu parceiro por uma ótica mais real, mais verdadeira. Então, eu preciso, através do abandono do eu
de mim mesmo, eu preciso olhar o tu de uma forma melhor. Por outro lado, as pessoas que têm que começar o trabalho pela incapacidade de amar, elas vão ter que abandonar essa maneira ilusória, essa maneira fraca, submissa de chegarem às soluções através de uma perda real de poder. Então, essas criaturas elas vão precisar abandonar, começar pelo abandono do processo ilusório, pela desistência, pela complacência com que elas tratam o mundo e as pessoas do mundo, para que elas não possam continuar sendo abusadas do jeito que elas acabam vindo a ser. Ok? Como que nós fazemos isso? Ora, para que nós possamos abandonar, fazer alguma coisa, nós precisamos de um ato de vontade. Nós precisamos primeiro de uma investigação, como nós vimos, e o guia nos oferece, né? Investiguem, vejam por onde vocês querem começar, porque todos nós temos todas essas possibilidades. Escolham um começo. Vocês vão trabalhar as duas, mas vocês podem escolher um começo. Então, nós podemos escolher uma ou outra para começar e, obviamente, vamos ter que agir um ato de vontade para fazer algo. E esse ato de vontade será uma atitude intencional. A partir do momento que, através da percepção de que algo precisa ser feito, e eu colocar em movimento uma atitude intencional, né, eu agora já estou numa situação onde eu posso criar alguma capacidade de amar. Ela começa a ser possível. Oba, eu consigo. Então, quando eu começo a trabalhar aqui, eu já começo a dar ordem na minha relação. Não é? Eu começo a perceber que aquela pessoa tem valor, que ela não vai abusar de mim. Se por outro lado eu tenho isso aqui, eu tenho que dizer, não, essa pessoa ela precisa entender que eu não sou tão fraco assim. Ela precisa entender que eu também preciso de carinho, eu preciso de poder. Não é? Então, de alguma maneira, seja de um lado, seja do outro, e é claro, com o passar do tempo, em ambos os lados, eu vou começar a criar uma capacidade de amar. Amar quem? Meu parceiro, o tu, não é? Ou seja, a partir desse momento eu consigo começar um processo de união e, portanto, esse processo de união, segundo o que o próprio guia fala, nos leva a esse lugar onde o amor pode ser genuíno. Vocês devem estar lembrados naquele chart que nós vimos, onde o amor genuíno ele acontece quando nós olhamos as dificuldades do outro. Né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Né? Esse é o término do capítulo. Ele termina de uma forma assim muito bela, porque ele dá um caminho. Né? E eu gostaria que vocês talvez olhassem mais vezes essa aula, porque ela é um sumário de tudo que a gente aprendeu. Né? Para que vocês não precisem lidar com tantas crises nas relações. Né? E eu vou deixar então vocês com a frase do guia, né, da palestra 42, que eu acho que vale a pena olhar e ficar bastante atento a ela, porque ela é muito importante. E eu vou ler novamente para vocês. Não serão capazes de oferecer amor genuíno enquanto ainda fecharem seus olhos para a verdadeira realidade da outra pessoa, do nosso parceiro. Pois o amor verdadeiro é liberdade, queridos amigos. Ele pode sustentar a evidência da verdade, tal como ela prevalece nessa outra pessoa, e no exato ponto do desenvolvimento em que essa pessoa se encontra. Portanto, o nosso parceiro, ele é evolutivo, como nós também. Nós evoluímos, ele também. E, portanto, nós podemos sustentar a evidência dessa verdade no momento evolutivo em que tanto eu e o meu parceiro estamos. E, portanto, nós temos um processo a ser seguido, uma vida a ser partilhada. Quando atingirem esse estágio, já serão capazes de ver a pessoa amada em seu coração como ela de fato é, e não mais da maneira idealizada ou crítica
que nós gostaríamos de vê-la.